Olá, meus jovens, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso curso de Cálculo 1. E nesse vídeo a gente vai tratar de dois assuntos, na verdade encerrar o assunto da aula passada e seguir com o conteúdo novo dessa aula de hoje. A pendência da aula passada é uma pequena besteira, mas que ela é importante. Na aula passada a gente tratou sobre a regra da cadeia e que ela é interessante porque permite que a gente encontre a derivada de funções compostas e facilita aí um pouco a nossa vida para a gente não precisar, por exemplo, expandir polinômios ou fazer outras operações adicionais para encontrar a derivada. Uma técnica interessante da aplicação da regra da cadeia é você conseguir fazer e encontrar por conta própria a derivada de funções exponenciais de base diferente do número de Euler. A regra da cadeia e o assunto de hoje, derivação implícita, são duas ferramentas que possibilitam você encontrar as derivadas de quaisquer funções por conta própria. E agora a gente não depende mais de ficar mostrando essas coisas por limites, epsilons e deltas. A gente tem ferramentas mais sofisticadas para estar trabalhando aí as nossas derivações. Muito bem, do que é que se trata aqui e como fazer aqui a derivada das exponenciais? Eu preciso que você lembre de duas coisas primeiro. O que é um logaritmo e esta propriedade aqui de logaritmos. Veja só. Quando eu falo de logaritmo e eu menciono que o log de A na base B é igual a x, é a mesma coisa de eu falar que B elevado a x é igual a A. Isso é a explicação simplória que qualquer disciplina de matemática do ensino médio você vai escutar. Só que, veja só, ela é tão simplória que isso vira o terror de muitos estudantes. E eu não gosto disso, certo? Para você entender logaritmo de verdade, é você pensar, logaritmo é outro nome para expoente. Porque agora a gente vai trabalhar os expoentes, só que agora no chão, entre aspas. Os expoentes eles ficam normalmente no topo aqui, e com os logaritmos a gente trabalha com os expoentes agora no chão. A gente desce eles e faz as operações aqui. Então, quando eu falo que o produto de bases vira a soma de logaritmos, é porque o produto de bases o produto de números de mesma base é porque a gente faz a soma dos expoentes e vem todas as outras propriedades de logaritmo. É basicamente mexer só com os expoentes. Então, quando eu faço isso aqui, é a mesma coisa que eu dizer. X é o expoente que eu tenho que elevar a b para que eu obtenha a. Então, o logaritmo de a na base b é nada mais que o expoente que eu tenho que elevar a base para obter esse cara aqui, que é o nosso logaritmando. Tudo bem? E esse a ele tem que ser maior que zero, o resultado é maior que zero. Muito bem, eu preciso disso aqui. O que diabos é isso? É uma propriedade de logaritmo. Bem, eu não sei o que é isso, então a gente vai ter que dar uma procurada. Eu consigo procurar pelo menos o que é isso aqui. Eu posso dizer para você que o log de a na base b pode ser, sei lá, um dado k, por exemplo. E dada a definição do logaritmo, eu digo que k é o expoente que eu vou elevar a b para obter a. Então, é a mesma coisa que eu disser b elevado a k é igual a a. Só que se você olhar para trás, de onde nós partimos, b elevado a log de a na base b é alguma coisa que eu desconheço. E b elevado a k é a. Se as bases são iguais, consequentemente os expoentes são iguais, e de fato são, porque isso que está no topo, na cabeça de b, é o próprio k. Então, por consequência, isso aqui e isso aqui são iguais. É o próprio a, porque é como se eu descesse isso aqui. Num sentido mais profundo, é como se eu fizesse a operação inversa de b com log de b no expoente, porque se log é a operação inversa da exponenciação e eu estou exponenciando com log, é porque eu não estou fazendo nada em essência. Então o próprio resultado aqui é o a. Ele desce e é a nossa resposta aqui. Muito bem. E agora que a gente está munido dessas duas informações,
eu dou para você uma função exponencial, f de x igual a elevado a x, com a maior que zero, e eu peço para você encontrar sua derivada. O que é que você vai fazer? A gente começa fazendo uma manipulação meio interessante. Essa propriedade do logaritmo não foi à toa, porque o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou olhar para a de x como sendo o seguinte, a de x ele vai ser igual agora a E, número de Euler, elevado ao ln de A, que é o próprio A, e o x fica de fora. Se você conhece as propriedades de potência, você sabe que isso é a mesma coisa que E de x vezes o ln de A. E estamos prontos para fazer essa demonstração, que ela é bem simples. Eu quero a derivada d de x de A de x. E que para isso eu vou admitir e vou entender que isso agora vai ser dessa forma aqui. D de x de E de x ln de A. Isso é uma função composta, porque eu tenho aqui no expoente de E uma função. E como você sabe, a regra da cadeia é pega o que está na composição, joga para fora e deriva a função de fora. Então, isso aqui, quando derivar, ln de A é uma constante, é um número constante, porque é nada mais que o log de A na base E, na base do número de Euler. Então, esse cara aqui, eu preciso fazer a derivação de x ln de A derivado e a derivada da função de fora, que é o E x ln de A. Derivado. Isso aqui é o próprio ln de A. Já que isso aqui é uma função e seu coeficiente vai virar apenas ln de A. E E elevado a qualquer coisa, a x é o próprio elevado a x, ou E elevado a u é o próprio u. Se você quiser uma forma mais fácil ou mais parecida com o que a gente estava exercitando na aula passada, você pode tranquilamente chamar essa função aqui de u e fazer a regra da cadeia da forma clássica que a gente estava fazendo. Isso aqui vai ser a minha d de x de E elevado a u, sabendo que u é aquilo. Então, eu vou fazer d de f de x vai ser igual a d de f de u primeiro, que é u do E de x, vezes d de u dx, que dá o que a gente está fazendo. E voltando aqui, cadê a cor? Isso aqui vira df du é o próprio E elevado a u, que é esse cara aqui. E o du dx é esse aqui, é o ln de A. Só que eu não terminei, eu preciso saber quem é o u. Então, eu tenho aqui u é x ln de A vezes ln de A. Só que lá no começo, eu disse que o ln de A vezes x é o A de x, que era o problema lá do meu começo. Portanto, a derivada de uma função exponencial de base qualquer, diferente, ou melhor, maior que zero, é A elevado a x, repete a base, e o logaritmo da base. Encerrou a conversa. E por que a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x? Porque eu tenho ln de E. Eu tenho a base e o logaritmando, eles sendo iguais. Então, isso aqui dá 1. E eu vou mostrar o porquê. Mas, aqui está provado. Bem, o ln de E é a mesma coisa que o log de E na base E, que é um dado x. Isso é a mesma coisa que eu fazer. E elevado a x é igual a E. Só que esse cara aqui, ele está elevado a 1. Então, x é igual a 1. Isso é igual a 1. E quando for a base E, vai ficar E de x vezes 1, que é o próprio E de x. Então, aí está justificado por que fazemos isso. Agora, esses dois probleminhas aqui, já que a gente está munido dessa técnica agora. Vamos fazer o 33. No 33, eu posso olhar para a minha função da seguinte forma.
Esse é o y de 2 elevado a u, o qual u ele é igual ao seno de um dado v, e esse v ele é o πx. Se você fizer a composição da regra da cadeia, você vai ter dy dx igual a dy du vezes du dv, e em seguida dv dx. Isso aqui é nada mais que dy du, esse cara aqui. O que é isso? Eu repito a minha função e faço o logaritmo natural da base. Du dv é o seno de v. Derivada de seno é o cosseno de v. E v dx é π. Eu não terminei porque eu preciso saber quem é u e quem é v. Então é 2 elevado ao seno de v, só que v é o πx, vezes o ln de 2, vezes o cosseno de v, cosseno de πx, e por fora o π. Se eu juntar todas as constantes, vai ficar assim. π ln de 2 vezes cosseno de πx vezes 2 seno de πx. E ainda tem um jeito mais elegante de simplificar. Toda vez que eu multiplico algum número por um logaritmo, ele pode vir para cá como expoente. E está aqui a resposta. Vamos avaliar o 44. No meu problema 44, eu tenho y igual a 2 elevado a 3 elevado a x elevado a 2. Bem, eu posso olhar esse problema como o meu y sendo igual a 2 elevado a u, o qual u é o 3 elevado a x, aliás, é 3 elevado a v, o qual v é o x ao quadrado. E aí você faz a composição da regra da cadeia. O dy dx, ele vai ser aqui o dy du vezes o du dv vezes o dv dx. E você já conhece aquela história. E daqui você faz dy du, ele é ln de 2 vezes 2 elevado a u. Du dv, ele vai ser o ln de 3 vezes 3 elevado a v. E o dv dx é simplesmente 2x. E aí, aglutinando as constantes, sabendo que o produto dos logaritmos é a soma, isso aqui. Aliás, não é isso não. Eu não lembro exatamente agora. Mas você tem assim, ln de 2, ln de 3, vezes 2x, 2 elevado a u, que é 3 elevado a x elevado a 2, e 2... o 3 elevado a v, que é x ao quadrado, e é esse aqui o resultado. E muito bem, esses são os poucos exercícios que você encontra aí no livro para resolver com essa técnica aqui. Mas vamos ao que nos interessa aqui dessa aula de hoje em específico. A questão é que a gente chama de derivação implícita. Ele é outra ferramenta poderosíssima para a gente avaliar derivadas, realizar derivadas de funções. Primeiro eu quero tratar para vocês funções que elas são isoláveis e funções que não são isoláveis. O que é que eu quero dizer? Existem funções que eu posso escrevê-las perfeitamente de y em função de x, como esses casos aqui, em que todos os y estão de um lado, todos os x estão do outro. Contudo, há funções que dificilmente eu consigo fazer isso, ou não existe maneira fácil ou óbvia, ou resolúvel, inclusive, de se fazer isso.
Um exemplo de uma que ainda dá para fazer isso é essa aqui. Essa aqui é a equação da circunferência, que, claro, ela não é uma função, ela é a junção de duas funções no mesmo plano para formar a circunferência, o arco superior e o arco inferior da circunferência. Eu ainda consigo isolar o y da seguinte forma, y sendo mais ou menos a raiz de r² menos x ao quadrado. Ela ainda consegue ser isolável dessa forma. O mais raiz sendo o arco positivo, o menos raiz o arco que vem por baixo. Isso aqui já é uma elipse que ela está rotacionada. Isso se dá por esse termo misto aqui. Essa equação não consegue ser facilmente isolável. Eu não consigo isolar o y perfeitamente. Porque sempre vai haver, de alguma forma, um resquício de x. Claro, se você aplicar a fórmula quadrática, você ainda consegue isolar ela tranquilamente. Mas para equações mais complicadas de graus superiores, terceiro, quarto, isso já se torna impossível. E principalmente pela presença de termos mistos. Essa equação ela é dificilmente isolável e a derivação dela é bem complicada. Aqui é um exemplo de uma função ou uma relação que ela tem uma dificuldade enorme de você isolar o y do x. Essa figura aqui a gente chama de fólio de Descartes e é dado por essa equação. Inclusive existe uma história de que Descartes ele mandou uma carta para o Pierre de Fermat dizendo que não entendeu o assunto de derivada. E ele trouxe à tona esse fólio aqui para que ele demonstrasse sobre o fólio de Descartes e explicasse a derivada. O Pierre de Fermat explicasse a derivada para o Descartes. Ele explicou e o Descartes entendeu. Essa função aqui ela não é bem uma função, mas sim a sobreposição de várias funções, que são essa e essa. Você resolve isso aqui pela equação cúbica, só que ela é bem complicada. E aí vai dar como resposta esses três arcos de funções aí com os domínios limitados. Bem, existe uma maneira muito mais fácil de você encontrar derivada de objetos que não são funções. Isso aqui não é uma função, porque você tem para o mesmo x, por exemplo, dois y. Então, até para não funções, a gente consegue derivar, porque a gente entende que as não funções é nada mais que a sobreposição de várias funções com domínios distintos sobrepostas no mesmo plano cartesiano. E para a gente fazer o procedimento de derivação implícita, a gente admite que y é uma função de x. Se eu te der esta equação aqui, você vai olhar para ela da seguinte forma. Existe, de alguma forma, uma função de y em x, de modo que elas não sejam somente coordenadas do plano cartesiano, como você vê em geometria analítica. A gente entende que y pode ser isolado de alguma maneira que a gente não sabe como, mas pode, em função de x. Então, essa equação a gente vai observar como y sendo uma função de x dessa forma aqui. E agora vem algo bem interessante, que você sempre fez no seu ensino médio, no seu fundamental, e que agora você tem uma nova possibilidade, uma nova ferramenta para fazer. Quando você tinha uma igualdade, por exemplo essa aqui, você poderia somar e subtrair as mesmas quantidades dos dois lados da equação, multiplicar e dividir e até aplicar os logaritmos ou os expoentes. Com as derivadas é a mesma coisa, você pode derivar de um lado e derivar do outro, mantendo a igualdade desde que ela seja com certeza verdadeira. Então, se eu tenho isso aqui, eu vou derivar essa função. Eu vou escrever assim. Eu entendo que y é uma dada função de x, só que eu não conheço. E aí, a derivação implícita é uma técnica aplicada da regra da cadeia, porque você vai escrever assim. Y derivado vai ser igual a isso aqui, caso você não consiga isolar. Isso aqui vira y derivado igual a 6x menos 2. É a mesma coisa, eu só apliquei a derivada dos dois lados. Mas que vai ficar um pouco mais claro quando a gente fizer alguns exercícios.
Muito bem, deixe-me ver aqui os que eu tinha selecionado para a gente fazer nessa aula. Onde é que está? Aqui está, aqui embaixo. Não estão aqui embaixo, acho que estão... Eu creio que eu esqueci de pegar eles para anexar aqui. Deixa eu só dar uma olhada. Ora, pois, são esses aqui. Eu vou fazer seu download para a gente realizar. São esses aqui. Aqui estão eles. Encontre a derivada derivando implicitamente, resolva a equação explicitamente isolando y e derive para obter y' em termos de x. A gente vai derivar da forma clássica e da forma que a gente acabou de aprender. Vamos fazer aqui uns 2 exercícios, porque o vídeo já vai para meia hora. Vamos esquecer esses 2 aqui. No exercício 1, eu vou fazer o isolamento de y. Y aqui isolado ele vai ser 4 menos 2x menos 3x ao quadrado dividido por x. Você vê que já vai ficar meio chato, porque eu tenho que utilizar a regra do quociente para cá. Então, eu digo que y ele vai ser igual à regra do quociente. Eu derivo a primeira, 0 menos 2 menos 6x, e mantenho a segunda, menos, mantenho a primeira, 4 menos 2x menos 3x quadrado, e deriva de baixo, que dá 1. E divido pelo quadrado da de baixo. Então, essa função aqui derivada, ela vai me dar o zero aqui, ele pode sumir tranquilamente. Eu vou ter menos 2x menos 6x ao quadrado menos 4 mais 2x mais 3x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado. E só falta eu aglutinar. Isso aqui vai me dar menos 3x ao quadrado. Esses dois aqui eu observo que eles se simplificam. E aí eu tenho menos 3x quadrado por esses dois aqui, menos 4 dividido por x ao quadrado. Essa aqui é a resposta se eu fizer pela maneira clássica. Vamos fazer com a técnica de derivação implícita, que é x, y, a função está meio lento, não sei porquê. Mais 2x mais 3x ao quadrado igual a 4. Essa aqui é pela maneira implícita. Não sei porque aqui ele está tão devagar. Ok. Ótimo. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Eu vou derivar os dois lados simultaneamente. Derivo aqui e derivo aqui. Dessa forma, eu entendo que y é uma função de x. Então, a regra da cadeia me diz que y é, de alguma forma, uma função composta a qual eu tenho que derivar. Então, funciona assim. São duas funções e y está em função de x. Aqui me cabe a regra do produto, que me diz eu derivo a primeira
conservo a segunda, mais mantenho a primeira e derivo a segunda. Y está sendo derivado em função de x. Eu não sei quem ele é, mas ele está aí escondidinho. Significa que a minha derivada ela vira uma variável de manipulação, que a minha única função, meu único objetivo é isolar. Esse aqui foi a regra do produto. Mais 2 mais 6x e derivada de constante aqui, que é o 4, é igual a 0. E você vê que o caminho ficou bem curto, porque aqui eu tenho y mais xy' mais 2 mais 6x igual a 0. E agora só falta eu isolar. Eu tenho que xy', falta aí. Ok. Xy' é igual a menos 6x menos 2 menos y. Esse y aqui, ele vai ser, se possível, alguma substituição, caso seja isolável. Na função que a gente está trabalhando e eu vou mostrar isso. Então, a minha derivada de y ele vai ser menos 6x menos 2 menos y dividido por x. E essa é a resposta em termos de derivação implícita. Tecnicamente acabou. Mas para eu apresentar para você que isso tem que ser igual a isso, eu preciso isolar o y, se possível, e inserir ele aqui dentro. Bem, o y ele é esse trambolho feio aqui. Então, eu vou dar uma leve expandida aqui. Menos 6x menos 2 menos o y, que ele é 4 menos 2x. 4 menos 2x, acho que mais 3x ao quadrado, da expressão lá isolada. Menos 3x ao quadrado dividido por x. Então é isso aqui. E aqui eu divido por x. Tudo isso aqui já está sendo dividido por x. E agora a gente faz umas manipulações aí. Isso aqui vai me dar, dividindo tudo, menos 6 menos 2 sobre x, menos 4 sobre x ao quadrado. Vai dar aqui mais menos 4, mais 2x, mais 3x ao quadrado. Tudo isso dividido por x ao quadrado. E daqui eu tenho menos 6, menos 2x, menos 4 sobre x ao quadrado, mais 2 sobre x, mais 3x ao quadrado sobre x ao quadrado. Aliás, é 2x sobre x ao quadrado. Dessa forma aqui, sem pular etapas. Você vai observar que eu posso tranquilamente simplificar aqui x expoente 0, x expoente 1. E aí eu tenho menos 2x mais 2 sobre x. Menos 2 sobre x mais 2 sobre x. E eu posso eliminar esses dois fatores. De tal forma que eu fico com menos 6, menos 4 sobre x ao quadrado, mais 3, e esses dois aqui se cancelam. Isso aqui pode ser reescrito como menos 3 menos 4 sobre x ao quadrado. Se eu olhar para a resposta, para eu obter esse termo aqui, eu preciso multiplicar o menos 3 por x ao quadrado em cima e embaixo. Então, se eu multiplicar o menos 3 por menos x ao quadrado em cima e embaixo, eu vou ter menos 3x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado, juntando os dois fatores. E se você comparar as respostas, esta aqui com esta aqui, você vai observar que é igual. Então, veja que a derivação implícita é um processo muito mais simples, se você não tiver que substituir o y para começo de conversa.
Muito bem. Vamos fazer rapidamente aqui a 2. Na nossa questão 2, eu tenho isso aqui. A gente vai tentar isolar o y, que vai ficar dessa forma. Y ao quadrado vai ficar 36 menos 4x ao quadrado dividido por 9, que é eu passando esse para cá e dividindo por 9, de tal forma que o meu y ele vai ser a raiz de 36 menos 4x ao quadrado sobre 9. Isso aqui é a derivada de uma função composta. Pego o que está dentro, jogo para fora e derivo. Então, eu derivo essa expressão aqui. Eu vou ter derivada de constante, que é esse cara aqui, menos 8x. E agora eu multiplico pela derivada de fora. Vai dar 1 meio da raiz do que estava aqui dentro. 36 menos 4x ao quadrado dividido por 9. É bem tranquilo fazer isso. Essa aqui pelo menos é bem fácil. Aqui eu vou ter esse com esse vai ficar 4. E eu posso escrever assim. Menos 4x sobre 36 por 9 vai me dar 4. Menos x ao quadrado. Essa aqui já é a resposta. Mas vamos olhar pela derivação implícita. Olha só. Aqui a minha função ela é 4x ao quadrado mais 9y quadrado igual a 36. Isso aqui é uma elipse. Vou aplicar a derivação implícita, que é nada mais que eu derivar de um lado e de outro. Quando eu derivar em relação a x, eu vou ter 8x aqui. E agora o y é a função de x. Ela, a regra da cadeia. Y é uma função de x. Y é uma função. Então isso aqui vai virar 9, que é constante. Pega quem está dentro, que é y ao quadrado, joga para fora e deriva. Essa vai ser a minha derivada y, y', vezes a derivada da função de fora, que é 2y. Perceba que é muito parecido com algo assim, 3x ao quadrado. Você pega quem está dentro, joga para fora, derivando, e deriva quem está do lado de fora pela regra da cadeia. Isso aqui vai dar 3 vezes 6x. Tranquilamente, como você sabe. Derivada da de dentro, derivada da de fora. Muito bem. E para finalizar, o que é que nós temos? Igual a zero, que é constante aqui. E agora é só eu isolar. Eu vou ter que 9y' vai me dar 8x menos 8x dividido por 2y. E aí, simplificando, 8 por 2 dá menos 4, menos 4x sobre y. Então, a minha derivada y' é menos 4 nonos de x sobre y. Essa aqui já é idealmente a resposta. Só que a gente vai mostrar que isso daí é exatamente igual a isso aqui, simplesmente isolando o y. Então, isso aqui pode ser reescrito como menos 4x, 9 e o y que eu quero. Deixa só a tela sincronizar. Voltou. O y é isso aqui, ó. Esse cara aí que eu circulei. Voltando aqui, ele é o 36 menos 4x ao quadrado dividido por 4. Aliás, dividido por 9. Tem um erro aqui. Aqui é 4 nonos, que eu não percebi. Isso aqui é um 9. E agora, as simplificações. Isso aqui vai ficar menos 4x sobre 9 na raiz de 36 dividido por 9 dá 4, menos 4x ao quadrado nonos.
E tem algo presumivelmente errado aqui. Esse cara está aqui, mas falta o 9. Era para existir um 9 aqui. O que foi que aconteceu? Ah, sim, é isso aqui. É isso aqui. Então, isso aqui fica 8 nonos. Quando simplificar, isso aqui vai ficar o 4 em cima, o 9 embaixo. Perdão pelo erro. E aí, eu tenho novamente aqui, ó, 4 nonos dessa expressão aqui, que é exatamente o que eu precisava. Aqui e aqui. Então, a derivação implícita, ela é uma estratégia muito interessante quando a gente tem funções que não dá para isolar. E a gente deixa nessa forma aqui mesmo, é totalmente válida. É igual a você fazer em geometria analítica, que a função não é explícita, uma em função da outra. E muito bem, daqui nós encerramos o conteúdo dessa aula. Muito obrigado aí por assistir e até o próximo vídeo e o próximo conteúdo. Até breve.